Já o outro risco que está agora em alta aí é a discussão sobre a cruz da morte, ou seja, um cruzamento de duas médias móveis, dois indicadores ali, que geralmente representa que o mercado vai desabar na sequência. Afinal, você deveria se preocupar com a cruz da morte do Bitcoin e do Ethereum? Será que devemos? Aqui, ó, no caso de uma ação tradicional, a aparição de cruz da morte é uma má notícia, pois historicamente tais eventos precedem um número de grandes quedas prolongadas. Mas a história é um pouco diferente quando o assunto é Bitcoin. A gente já teve várias vezes a formação da cruz da morte e nem sempre isso gera uma queda muito forte ou que vai cair lá para o fundo do poço, né? A mais recente, como fala a matéria, foi em junho de 2021 e, de certa forma, o Bitcoin se recuperou muito bem. Vamos analisar aqui o que eles estão falando. No momento, o Bitcoin está aqui nos 42.800 dólares, caindo hoje depois de alcançar aqui os 44.500, né? Deu uma bela subida ontem e hoje está dando essa recuada, já batendo nos 42.800. Mas aqui em cima vocês estão vendo duas linhas quase se cruzando. E isso aqui é o que vai formar a cruz da morte. A linha verde é a média móvel de 50 dias, a linha vermelha é a média móvel de 200 dias. Quando uma média mais rápida, como a de 50, ela cruza para baixo de uma média lenta, como a de 200, é algo negativo, em teoria, né? E pode levar a uma queda de preço. Aqui no gráfico, toda vez que tem essa cruzinha vermelha que vocês estão vendo aqui, indica que aconteceu uma cruz da morte. Então, a última, como falado lá na matéria, foi aqui em junho de 2021. Vamos ver o que aconteceu nesse dia, tá? Nesse dia aqui, vocês estão vendo que o preço abriu em 35.800 dólares, tá? E o que aconteceu após a cruz da morte foi o preço ter esse recuo até a faixa dos 28 mil dólares. Então, sim, caiu. Mas caiu, ó, durante poucos dias, como vocês estão vendo, e na sequência a gente teve uma forte alta e depois até batendo alta histórica de 69 mil dólares. Então não foi algo que mudou a tendência de preço do Bitcoin, a tendência de alta, né? Não teve uma alteração de ciclo, por exemplo, com a cruz da morte nessa posição. Se a gente voltar mais aqui no gráfico, vocês vão ver que antes dessa, a outra foi aqui, ó, lá em março de 2020, no auge da crise da pandemia, que levou o preço do Bitcoin até lá embaixo, né? Primeiro o preço caiu e depois aconteceu a cruz da morte, né? Então, ó, foi lá nos 3.800, como vocês estão vendo aqui, depois acontece a cruz da morte. Nesse dia da cruz da morte, o preço abriu em 6.700 dólares, tá? Só que olha só, ele recuou só até aqui, até 5.900 e depois só subida. Só subida, tá? Então um pequeno recuo e depois uma subida muito forte, mais uma vez, tá? Então notem que não parece ter grande influência. Pode ter uma quedinha de curto prazo, talvez até pelo mercado tradicional estar acostumado a sair fora na cruz da morte, né? Alguns bots podem fazer esse tipo de operação, mas na sequência existe uma forte recuperação. Então não tem nada aqui garantindo para a gente que uma cruz da morte agora seria problemática. Na verdade, está parecendo mais um contraindicador, ou seja, ele indica que o fundo está próximo e em breve a gente pode ver uma subida. Então muito cuidado com esse tipo de indicador que não funciona tão bem no Bitcoin quanto funciona no mercado tradicional. Se a gente abrir aqui o da Ethereum, vocês percebem que, no caso, está um pouco mais afastada, né? As linhas aqui, ó, 50 está aqui, a 200 está aqui. Então ela vai levar algum tempo para acontecer esse cruzamento, se acontecer. Deve acontecer, mas deve levar mais tempo. Mas a mesma coisa, ó, vamos analisar aqui, a última cruz da morte que aconteceu foi aqui. Olha aqui a seta vermelha marcada aqui, né? Foi nesse dia. Olha só. Depois que aconteceu a cruz da morte, na verdade, o preço do Ethereum só subiu, né? Foi uma bela subida após cruz da morte. Então, não tivemos queda depois disso. Então, não faz sentido. Vamos voltar mais no tempo. Qual foi a outra antes dessa? Vamos voltar. Não, aqui foi Golden Cross. Aqui, ó, Death Cross. Aqui, no dia 12 de abril de 2020. Mesma coisa, pessoal. Cruzou e o preço disparou de subir, né? Olha o tamanho da subida que acontece na sequência. Então, contraindicador, né? Acontece cruz da morte, significa que o fundo está próximo e que a gente deve ver subida na sequência. Pelo menos nas últimas ocorrências, tanto no Bitcoin quanto no Ethereum, isso foi positivo. Eu espero que esse vídeo tenha te tranquilizado com relação à cruz da morte.